Isso. Apareceu e apagou. Foi. Foi. Vou levantar de novo. Sim, pronto. Entrou? Entrou. Tá, então tá ótimo. É porque às vezes a internet custa um pouquinho, porque a gente exige muito, né? Muita coisa. Vamos lá. Bom, hoje, então, eu vou aumentar aqui para a apresentação. Eu tô cá em cima, aí a internet está meio lenta. Foi, não foi? Foi, pode estar tudo bem. Ampliou, né? Bom, hoje nós agora estamos no capítulo 7, que é um capítulo muito gostoso, onde tem as explicações de Lísias. E no capítulo anterior, ele se lamentou, né? Aí ficou lá tendo a última moeda do cofrinho. Hoje, Lísias vem fazendo as explicações, e ele explica de uma maneira tão delicada, tão simpática, que você, só lendo o capítulo, você já tem clareza de pensamento. Mas a gente, como sempre, amplia um pouquinho mais, né, para mostrar que realmente tudo que o André Luiz veio fazer não foi trazer ideias mirabolantes, mas sim ampliar tudo que está na doutrina, né? Tudo que foi compilado por Kardec. Hoje, basicamente, está tudo no Livro dos Espíritos. A gente vai ampliar e só um ou outro pensamento de algum outro livro, mas bem pouquinho. É tudo o Livro dos Espíritos mesmo. Então, quem não acredita ainda no trabalho, como disse o nosso amigo Parisi, que nós assistimos aquela palestrinha do velhinho, o que acontece? Passini. Não acreditar... Passini, né? Não é Parisi, não, é Passini, que Parisi é uma amiga que eu tenho. É Passini, José Passini. Eu fiquei aqui achando que eu tinha falado errado mesmo. O velhinho foi super... Ele é espírita desde de nascer, porque a mãe dele era médium, então ele tem a convivência do antes do André Luiz e depois do André Luiz. Então ele fala mesmo que não valorizar as obras de André Luiz é um retrocesso. Então eu achei assim fantástico. E a gente está iniciando no popular, e a gente está vendo realmente a importância das obras, da obra, né, de André Luiz. Então, aqui, vamos lá. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. André Luiz. Porque é grande sombra mesmo, que a gente já viu as camadas que tem em volta da Terra, que são as vibrações de todos nós encarnados e de nossos irmãos também desencarnados, que ainda vibram negativamente. Então, fica muito densa a camada próxima à Terra. Tereza? Que é um umbral. Fala, Marta. É a Vera. Vera, sim. Esse pedaço que você botou me lembrou o livro Voltei, né, do irmão Jacó. Olha, tem uma ligação enorme. Surpresa, né? Tem uma ligação enorme entre a obra de André Luiz e o livro Voltei. O Nosso Lar agora e o livro Voltei. As experiências são muito próximas, né? São muito próximas entre o Jacó, né, e o André. Muito próxima. Se a gente for analisar caso a caso, e é o que a gente está fazendo, que a gente faz os dois estudos, a gente percebe a sutileza, né, da similaridade das experiências. Como estava André agora com a ajuda do ministro Clarencio e Lísias? Vamos lá. Esse é o primeiro pedacinho. Quem está com o livro pode seguir parágrafo a parágrafo, mas eu coloco sempre aqui para a gente poder ler. Alívio e temor. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-se aos deveres novos, sensações de desafogo, de conforto, me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam
a angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Deleitava-me, encantava-me, agora, contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Aí, aqui, a gente, como sempre, tem aquelas perguntinhas tiradas desse parágrafo. Quais dificuldades André enfrentava para trilhar novos rumos na vida espiritual? Primeiro, a vinculação mental ao passado, porque ele ficava angustiado, né? Nesse parágrafo diz tranquilamente, quando ele ficava lembrando das coisas da vida, né? Das famílias, da família, de aquilo tudo. Recordações mais fortes dos fenômenos físicos. O maior obstáculo para a harmonia do espírito na jornada espiritual, decorrente do apego às coisas materiais, prazeres e hábitos terrenos que o condicionam. Porque a gente vai levar, né? Vai levar alguns condicionamentos. Por mais estudiosos que a gente seja, eu ainda acredito que a gente ainda esteja ainda num estágio que ainda segura alguma coisa, né? É muito lento e progressivo esse nosso equilíbrio. Segundo ponto, preocupações sobre o futuro. A gente tem um medo danado do futuro, mas é aquela coisa, vamos ter medo de um negócio que não existe. A gente tem que criar o presente, bem criado, porque o passado passou, o presente é agora, e o futuro terá de acordo com o que a gente fizer agora. Então, o receio do desconhecido, medo pelo seu destino dali em diante, consequência de suas incertezas sobre o amor divino e sua falta de espiritualização. Terceiro ponto, descontrole sobre o presente, mágoa da inadaptação, porque ele era um cara que ele era vitorioso, né? Ele era uma pessoa segura daquilo que ele sabia. Quando ele passou, ele já não tinha segurança de mais nada, ele viu que ele estava no enrosco, que tudo que ele acreditava caiu por terra, e ele ficou desvairado, enlouquecido, né? Mágoa da inadaptação, frustração pelas frágeis construções que realizou na vida terrena, que agora o inabilitaram a agir neste novo cenário, fruto do desinteresse sobre as verdades espirituais enquanto encarnado. Porque é assim, né? Ele tratava de um paciente, era como se fosse assim, aquela máquina, eu vou consertar aquela máquina. Eu sou bom pra caramba, então eu vou fazer aquilo ali. Não tinha aí o lado, nele, não tinha assim o lado espiritual, o lado, digamos, até caridoso, né? O lado emocional. Era o lado científico, era o lado racional, que aí pendeu muito, né? E ele ficou desequilibrado nesse momento. Vocês percebam que aqui a gente já nota a semelhança do passar dele com o Jacó. Porque o Jacó, como diz o Pacini, ele, apesar de estar vivendo dentro da doutrina espírita, ele não era evangelizado, né? A gente até, foi Célia que colocou na vez passada, ele estava na casa espírita, mas a casa espírita não estava nele, né? Eu achei muito legal isso aí que você falou, Célia, gostei, Bessa. Isso acontece muito. Tereza, vamos lá. Sou eu, Rosângela. Oi. Fala, Rosângela. Volta o slide. E o que é interessante a gente observar que vamos passar por isso aqui. Sim. Né? Todos nós passamos esses passos. Dependendo, né? A não ser aqueles que aliás, já não vamos, né? Já passamos por esses passos várias vezes, né? Várias vezes. Passado, futuro, agora presente. Estamos tendo a oportunidade de estruturar pedagogicamente isso. Isso aí. Agora vamos precisar incorporar isso. E é por isso que a gente é aquele tal negócio. O estar estudando também nos auxilia muito. A gente sabe, né? Vamos dizer, porque a gente leu, né?
Sim, E a gente sabe também que, como já foi conversado anteriormente, na hora a gente. Como é que vai ser a minha desencarnação? Cada sim. desencarnação é individual. Mas uma Até a coisa, nossa mesmo, cada uma que a gente já desencarnou, a gente desencarnou de um momento. né? Não Então, é essa nem a gente vinculação. assim, como você amanhã. Não, eu já fui antes, várias coisas, né? Então, essa vinculação com o passado mental, a preocupação Aham. com o futuro. Então, isso daí não tá, a gente não vai botar assim, foi com o André Luiz, é com o irmão Não, Jacó. Não, é com a gente. verdade. É com a Tá? gente. Eles são, para a gente, exemplos pedagógicos, né? Exemplos Isso. didáticos para a gente entender. Eles deram a experiência deles para que a gente comparasse com a nossa experiência, com a nossa vivência, com o nosso momento existencial. Então, eu achei. Isso é fantástico. É um encadeamento de conhecimentos. Então, a gente tem que raciocinar em cima disso mesmo. Tem que analisar isso e ver em que ponto nós estamos. Quem não tem medo de futuro, gente? A gente tem um medo de futuro danado. A gente tem um medo do desconhecido, que é uma coisa de louco. E a gente não para pensar que o desconhecido é agora. A gente tem que criar ele agora. Fala, Alberto. Esses estudos todos que nós estamos fazendo, volta e meia, como nesse caso agora, nós estamos voltando para a educação para a morte. Nós temos que nos educar, aí, como já foi dito, acho que foi Rosângela, Verdade. que também não é só, estamos vendo no papel, agora é vivenciar essa preparação para a morte. É verdade. Passando por esses estágios, atento parece aí. mórbido, né? Mas é salutar isso. Não, É o nosso absolutamente salutar. é necessário. Verdade. Nós vivemos numa cultura do ego, né? A cultura do prazer, a cultura do mais, quanto mais, melhor. E a gente não para entender que esse mais pode não ter amanhã, pode não ter alguns minutos daqui para frente. Então, a gente tem que ter uma progressão contrária, tem que ter um crescimento contrário. Né? Eu vou nascer para a vida. Eu nasci, vou viver e vou desencarnar. É o ciclo normal, né? É o feedback que a gente faz para a gente evoluir. E a gente não entendeu isso ainda. Eu sei porque eu falo com essa franqueza, porque às vezes eu me pego nessa situação. Eu já passei do metade. Então eu falo assim, caraca. Fala sério. Você já imaginou se a gente soubesse qual era a hora da gente morrer? O sofrimento. Não é bom, não. Não é bom, não quero, não. Deus é esperto. Claro. Olha, eu dizendo que Deus é esperto. É verdade. Nós é que somos bobinhos. A melhor coisa que ele fez foi o esquecimento e você não saber a hora que vai embora. É uma dádiva. É uma dádiva. É um presente que ele dá. É um presente. Se todo mundo soubesse o quanto é generoso o fato de você não saber, não fazer regressão nenhuma. Tem gente que gosta de fazer regressão para tirar os problemas, né, do passado. Mas eu acho que eu não quero saber, não, sabe? Que vai daí que eu encontro um enrosco grande, vou morrer de culpa agora. Então, é preferível ir fazendo uma análise atual. E vamos fazer uma progressão. O Alberto falou no Educação para a Morte, tem um livro chamado Educação para a Morte, do Herculano Pires, tá? Existe esse livro. Eu acho que eu pulei, eu fiz alguma coisa aqui. Ih, caraca, onde é que eu tô? Peraí, gente, eu vou encolher aqui, que eu acho que eu bati a mão aqui e dei um... Deixa eu dar um ESC aqui. Ih, eu tô lá no 10, eu tava no 2. Aguenta aí um instantinho, gente. Eu meti a mão no computador aqui. Tá vendo? Porque eu não gosto de dividir ecrã. É muito complicado. Aqui. Não, mas eu bati a mão aqui. Quando eu vi, eu já estava lá em Jacarepaguá. Aqui. Estou na vinculação aqui do... Fui lá em Guapi visitar a amiga lá. Vamos lá. Posso passar? Posso adiantar? Vou adiantar, então. Aí, aqui no Evangelho, a gente tem essa passagenzinha aqui, que é o capítulo 2, no item 3, que tem essa associação também. Todo cristão necessariamente crê na vida futura.
Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, sem certeza absoluta de onde vêm as dúvidas e mesmo a incredulidade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, mas torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, pois são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases todas em todas as suas aventuras, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, permite à mais simples inteligência a possibilidade de imaginá-la sobre seu verdadeiro aspecto, como qualquer pessoa imagina um país cuja descrição detalhada leia. Então, olha só que interessante. Se a gente pode imaginar um conto, uma história, você pode entrar dentro dessa história quando você lê, quando os nossos autores nos revelam as suas experiências, que são verdadeiras também, a gente pode entrar até lá e participar desse momento. Ou eu acredito até, não vou nem colocar pela história, mas sim pela lembrança até do fato de você já ter passado por lá. Porque se somos espíritos imortais, já vivemos várias vezes. Então, passamos por várias etapas. Se hoje estamos na melhor fase evolutiva de nossa existência enquanto espírito, então nós já passamos para baixo um monte de coisa. E aí, quando a gente lê, a gente ou se assusta, ou se emociona, porque vem um insight, vem alguma coisa, aquela sensação de déjà vu, né? Já vi isso aí, já passei por isso aí. Vamos lá. Segunda perguntinha. E quais os fatores que o estimulam a esse recomeço? Desejo íntimo de ser feliz. Todos nós temos o desejo íntimo de ser feliz. Não é isso que a gente procura? É o desejo de ser feliz. De encontrar o estado de paz, de comunhão com o Criador e com o universo. Essencial é o amparo e auxílio dos amigos e trabalhadores espirituais que o acolhem. Adiante, veremos as oportunidades que lhe serão oferecidas de aprendizado e fortalecimento de suas capacidades através do trabalho edificante e solidário. Você vê que lá em cima, né, na dimensão em que ele estava, o trabalho edificante e solidário era terapia indispensável. Tanto é para nós aqui. O nosso trabalho, para que a gente seja realmente amparado pelos amigos espirituais e os nossos amigos encarnados, nós temos que viver esse trabalho. É um trabalho edificante mesmo. Todo trabalho nos fortalece, nos capacita, né? Nos melhora. Vamos lá. Como André descreveu as paisagens da colônia Nosso Lar? Aí ele começa quando ele está na janela, né? Impressionava-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Ele está falando aqui da vegetação e das edificações. Quase tudo melhorada cópia da terra. Olha o nosso egoísmozinho aqui. Quase tudo melhorada cópia da terra. Porque ele estava no ponto referencial de recém-desencarnado. Porque, na verdade, é do plano espiritual que vem para a Terra, né? Então, cores mais harmoniosas, substâncias mais delicadas, forravam-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhava-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância alterava-se graciosos edifícios.
alteava-se graciosos edifícios, alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada. Olha só, flor é um negócio lindo, né? Destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era. Por que muro de era? Porque foi colônia portuguesa. E Portugal tem muita era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados, ou seja, tonalidades diferentes, tonalidades variadas. A vegetação na vida, do verbo haver, tem vegetação na vida espiritual? Aí a gente faz essa pergunta. Na terra, o homem dispõe de recursos naturais para fazer germinar a semente. Na vida espiritual, o espírito, pela sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço, os combina e os compõe a seu gosto, reproduzindo formas, cores e aspectos. Tudo é mental, gente. A gente perdeu o corpo. Tudo é fluídico, né? Oi. Agora você vê, né? Por isso que às vezes as pessoas perguntam para a gente, poxa, mas como é que dá para acreditar nesse livro, né? Nessas informações, como é que pode? Se a gente não tiver um embasamento, uma basezinha sobre fluidos, né? Sobre fluidos, sobre essa questão do pensamento, que o pensamento é criador, não dá para explicar. A pessoa é assim como nós estamos fazendo assim, um processo de entendimento. Cada dia a gente entende mais um pouco. Por quê? Porque a gente está voltado ao estudo, a entender. Exatamente. Não adianta a gente explicar para alguém. Né? Porque se alguém é leigo na doutrina, vai ler como um romance, vai ler como um livro de ficção. Não vai entender que é uma verdade, porque não tem embasamento para entender que somos espíritos, e espíritos são fluídicos, né? São sutis. Então, a gente é energia, ela é condensável de acordo com a força dessa energia, com o pensamento. Se a gente pensa coisas positivas, então temos coisas leves, positivas. Se opera fluidos pesados, de raiva, mágoa, angústia, ódio, então é o que a gente tem, corrupção, é o que a gente tem em volta da Terra. Chega a cortar. Né? A combinação de tudo isso dá uma zona negra. Que a gente pode até, se tivesse uma faca, podia cortar, de tão pesada, de tão espessa. Né? Então lá a gente pode criar tudo isso, a beleza. Fala, Alberto. Você disse que viu como é que eles lá copiam aqui. Eu ver se eu estou no raciocínio certo. Os elementos da natureza foram criados no nosso planeta há 4 bilhões de anos atrás. Sim. O nosso lar surgiu depois. Sim. Que era uma projeção, era indígena, né? Em cima do nosso Brasil, depois os portugueses desenvolveram. Então, os elementos da natureza, a colônia que copiou da Terra. Pode ser que os elementos edificados, eles plasmaram os avanços tecnológicos, muitas das vezes vêm de lá para cá, mas eu acho que, em termos de floresta, de vegetação, é cópia de lá para cá. Eles copiam da gente aqui da Terra. Alberto, posso falar? Não é bem assim, não, Alberto. Vai, Rosângela, explica aí. Veja só, tudo que tem no planeta, tudo, é cópia que vem do plano espiritual. Tá? Por exemplo, eu estava aqui pensando, aí na hora que eu ia falar, você entrou também, numa materialização, né?
pode se materializar uma flor. Ela não vai ter, vamos dizer, a vida que ela teria se ela fosse construída como ela é formada, né? Para ela ter ela pode ter até o cheiro assim aparente, né? Mas tudo está no plano espiritual para o plano terrestre, entendeu? Tá? Porque tudo vem do plano espiritual. Sim, nesse aspecto, sim. Exatamente. Como ela está colocando lá, tem vegetação, tem as montanhas, tem os animais, tem as plantas, tem tudo isso. Agora, né? Rosângela, no caso, por exemplo, nosso lar, não foi plasmado depois? É óbvio que pegou os recursos da espiritualidade. Depois. Sim. No tempo, eu tenho para mim que no tempo a Terra foi criada com recursos que Deus gera, que o Cristo Criador gerou no planeta. Agora, o nosso lar é uma criação, foi plasmado com recursos da espiritualidade, é óbvio, todo é trabalhado e nosso lar foi sendo construído depois do nosso planeta. Mas a fonte é a mesma. Vai, Alberto, termina. A fonte é a mesma. Os recursos são os fluidos emanados do Senhor que constrói lá e cá. Mas eu acho que no tempo o nosso lar foi depois da formação da Terra. Mas sim, isso aí não tem essa cronicidade de tempo. Tá? O que acontece? O que acontece? Nós temos aqui na Terra, quando Jesus e os emissários dele começaram a lançar os germes do planeta, quando houve as movimentações telúricas e tudo, aquela ebulição da Terra, saiu da Lua, do Sol, para formar a massa do planeta, aquela coisa toda, isso é tudo espiritual, entendeu? Isso vem para materializar. As energias vieram para materializar. Tanto é que o planeta foi resfriado, foi pegado fogo de novo, e foi. Hoje estamos descongelando os polos pela poluição, e aquela coisa vai mudando. Onde era mar, ficou terra, onde era terra, ficou mar. Então, isso tudo são os movimentos do planeta feitos pela a criação divina, porque ele foi o quê? Eram dinossauros, eram bichos grandes, depois foi se utilizando, foi melhor. Hoje em dia, nós temos um corpo mais adaptado a um clima mais adaptado, que está ficando deteriorado por ação humana, não por ação da espiritualidade governante no nosso país. E quando esse vai e vem, bate e volta de espíritos encarnados e desencarnados, houve a necessidade que esses espíritos muito ligados à Terra ainda fossem criando lá. Não tem só nosso lar, a gente já colocou isso na introdução, né? Eu não falei de várias colônias sobre o Brasil, eu mostrei o mapa e tudo. Então, essas colônias são necessárias para essa adaptação e essa progressão da vida material para a vida humana, né? da vida espiritual. É necessário isso. Quanto mais espiritualizada mais sutil as coisas que aparecem. Então, não é da Terra que parte essa sutileza, sabe? Ela vem se depurando. Beleza. A dúvida do Alberto não é essa. Não é essa, não é. A dúvida do Alberto é a seguinte: o nosso lar foi criado depois da Terra. Então, aqueles que criaram o nosso lar se basearam naquilo que eles conheciam da Terra. Só que a Terra já é uma cópia do mundo espiritual. Sim. Exatamente. Entendi. Então, a Terra é uma cópia e o nosso lar é uma cópia de uma cópia. Exatamente. É uma cópia melhorada. É isso aí. E uma visão de um espírito
mais elevado, né? Uma coisa é a forma criada por um espírito mais elevado e uma coisa é a nossa forma de pensar, de acordo com o que a gente conhece aqui. Você veja só, a evolução que chega no planeta, na Terra, ela já desenvolve. Quando os chineses descobriram aquele trem-bala que fica fora do ar, é o princípio do aeróbus. É o princípio dele. Os japoneses já têm agora. E a ele ainda não sobe. Ele só fica à margem do chão a tantos centímetros. O outro não, ele sobe mais 3 metros e vai... Tchum, e desce de 3 em 3 metros, 3 em 3 quilômetros para pegar o povo, entendeu? E o que está lá, a projeção, televisão, todos esses avanços vieram de lá para cá. Você compreendeu? Chega lá primeiro que chega aqui. Posso contar uma história? Essa que é a disposição que eu estou falando. O André, ele fez a comparação do que ele via. Então, ele disse que lá era uma cópia melhorada da Terra. Que era, o ponto referencial dele era a Terra. Agora, a cópia do referencial da espiritualidade, não necessariamente de nosso lar, entendeu? É a cópia. Jesus plasmou no planeta. Jesus não está no nosso lar. Jesus está além das fronteiras. Ele é um espírito crístico. Ele é um espírito puro. Ele está além de nosso lar. Ele é um construtor de tudo. Entendeu que o fio vem mais longe? Posso contar uma história? Pode, Rosângela. Eu já estou relaxada, porque eu sei que eu nunca consigo fazer num dia só. Mas não precisa correr. Eu estou vendo que você está querendo correr para acabar. Eu já estou relaxada. Eu estou no segundo, eu tenho 56 lâminas. Não se preocupa. Rosângela, antes de você iniciar, peraí, Rosângela. Fala. Tereza, não se preocupe. Esses detalhes de algumas colocações que é dado, é bom que a gente vai amadurecendo a ideia, entendeu? Então, um dá uma opinião, o outro aborda outra coisa, outro vem com outro ponto de vista. Então, ao longo do nosso estudo, a gente vai lembrar aí aquele dia, aquela discussão no seu fixa, bom, né? Mas vai, Rosângela. Porque às vezes a gente tem uma ideia que todo mundo pode dar suas opiniões e a gente construir uma ideia melhor, mais ampliada. Eu acho isso muito bom. Por isso que eu sempre falo para você, não precisa correr, porque pode ter companheiros que estejam com dúvidas e pode até quem tiver ficar sem graça de perguntar. Por exemplo, a Adriana, ela é nova, vamos dizer assim, como que na doutrina. Então, deve estar passando 1000 coisas na cabeça dela. Então, Adriana, pergunta o que você quiser perguntar. Mas o que eu ia contar, tem uma história de André Luiz, que eu não sei qual dos livros, que ele vai num lugar e ele vê um quadro. E ele vira e fala assim, nossa, lá na Terra tem um quadro igual a esse. É cópia... não, ele fala assim, isso aqui é um quadro, esse quadro é uma cópia igual do que tem na Terra. E aí o mentor fala para ele, não, o da Terra é cópia desse daqui. Esse é o original. Então, isso que eu queria colocar. O referencial dele é da Terra para lá. E, na verdade, é de lá para cá. Quer dizer, então, quando a gente pensa em colônias, nessas colônias, ela foi como que, entre aspas, materializada sobre, né, vários lugares. Por exemplo, o irmão, acho que é André Luiz, se eu não me engano, um dos mentores, que vai até a Polônia conhecer lá um mentor lá que tinha uma colônia sobre a Polônia na época da Segunda Guerra Mundial, e ele vai acompanhar o trabalho deles. Então, o que acontece? Na minha visão, o seguinte, havia, com certeza, já como que no planejamento, né, mental daqueles que iam construir a cidade do nosso lar, ela já devia estar sendo planejada, não estava
localizada, né? Depois, sabe como que a gente está falando, muita questão da vontade. A gente está falando muita questão... Oi, fala. Quem falou? Eu fico pensando assim, Adriana, isso é da sabedoria do Pai nessa transição da gente. Porque se fosse algo muito diferente, ia ser muito difícil essa nossa transição. Então, tem coisas que são comuns, né? Da passagem da gente para lá. Porque senão ia ser muito difícil da gente aceitar essa passagem. Já é, né? Eu acho que já é, a própria ideia já é. Já é. Então, ele faz algo de mais parecido. Na verdade, Adriana, é a capacidade que os espíritos que estão por aqui têm de desenvolver, entendeu? Porque isso aí tem a ver com a capacidade nossa, com a nossa capacidade. Porque a gente que faz que plasma, entendeu? Esses sítios que nós habitamos. Então, a gente tem mentores, lógico, tem os nossos instrutores, evidente, mas a gente, no início de nosso lar, você não estava ainda assistindo, eu coloquei o seguinte, que nosso lar começou a ser plasmada de uma forma meio que promíscua até, no sentido de ter assim, um monte de portugueses. No início que nós fomos colonizados, nós tivemos o quê? Muita gente degradada, né? Então, tinha muita gente que entrou no país, que roubou muito, que foi ilícita, então, que era egoísta nesse aspecto, que ainda sofremos essa herança grandemente. Lá, eles estavam pasmando a mesma coisa. Mas o mentor espiritual, o coordenador, o presidente, né, o diretor da colônia, foi obrigado a ter ações incisivas para acabar com isso. Foi preciso muita educação, foi preciso muito recurso fluídico para que acabasse, para se tornar essa parte bonita que a gente está lendo agora. Porque o início teve problema também, que era o quê? Era a herança que esses espíritos estavam levando, entendeu? Era uma herança de cada um, porque ninguém dá o que não tem. Então, mesmo tanto encarnado quanto desencarnado, a gente tem que educar, né, o nosso saber, tem que educar a nossa forma de viver, a nossa forma de conduzir as coisas da vida. Então, é por isso que dá confusão também. Tem lugares, existem colônias ruins, porque são espíritos ainda em processo, são espíritos ainda apegados demais. Então, nós temos vários tipos de colônia. Nosso lar, ela é uma colônia de transição. Nós temos uma parte de nosso lar que é muito ligada à parte sutil de colônias melhores, de colônias elevadas. Mas dentro de nosso lar, nós temos ainda uma parte que recolhe as pessoas, é uma parte de entrada de nosso lar, é uma parte ainda forte, onde que eles têm que trabalhar tete a tete ali com o espírito ainda muito perturbado. E tem outra coisa, Tereza. Tem outra coisa. Cada um está num momento, né? Cada um está num momento, porque é uma colônia de transição. Entendeu? A gente só deve ter ido lá e ter voltado. Porque tem espíritos que chegam só nos dois primeiros ministérios e voltam de novo, encarnam novamente. Eu devo ter feito isso também algumas vezes, entendeu? Beleza. Vou ver se da próxima eu consigo passar para o outro lado da colônia. E tem pessoas, Tereza, que tem espíritos que eles reencarnam saindo do umbral. Eles não chegam nem lá. Não chegam nem lá. Não chegam nem lá. Essa obrigação de sair Dependendo da rápido. situação que eles se apresentem, eles não chegam nem lá. Então, quando a gente está falando... Às vezes, tendo grande obsessão, alguma coisa assim, encarnam rapidamente. Situações diversificadas. O que acontece
Quando a gente está falando dessas colônias, né, por exemplo, no Estado Islâmico, vamos dizer lá, né? Lá tem uma colônia? Tem. Tem que Não ter. É porque aquele povo que lá desencarna, da forma que eles desencarnam, eles têm a leitura, a língua que eles falam, a cultura que eles falam. Exatamente. Não quer dizer porque eles desencarnaram que muda tudo. Até eles não muda nada. adaptarem. Até eles se adaptarem. Então lá vai ter a sinagoga? Vai ter. Vai ter o templo? Vai ter. Vai ter aqueles que vestem aquela roupa? Vai ter, claro. O peso que eles levam da história, né? Porque é isso que está ainda muito forte dentro deles. E é claro que todas essas colônias têm os mentores elevados. Sim, claro que todos nós precisamos ser embalados em berço esplêndido. Precisamos de orientação. O que a Vera Isaura colocou a Vera Isaura colocou para a gente o seguinte: os arquitetos, né, universais, os engenheiros universais, os arquitetos que tratam de tudo isso. Quer dizer, a gente está falando de uma pequena parte, vamos botar assim, né? O nosso lar é uma obra que a gente um quadradinho. Sabe. Mas, por exemplo, tem a Alvorada Nova, que, se eu não me engano, foi até, não sei, não é Caibá Schutel, não. É um outro espírito que traz sobre a Alvorada Nova as várias colônias no Brasil. Acho que o Caibá Schutel, ele está em Alvorada, se eu não me engano. Né? As várias colônias fora do país, todos nós... Todo o planeta Terra é cercado por colônias, então, porque precisa receber. Precisa receber e precisa mudar a psicosfera do planeta. Com certeza, tá? Então, a gente vai observando isso daí. Então, eles vão adaptando. Evidentemente, hoje a gente usa um smartphone, a espiritualidade deve estar anos-luz na nossa frente, gente. Ela já está falando de pensamento a pensamento, filho. Entendeu? Quer dizer, nós já estamos usando aparelho. Lá eles já falam pensamento por pensamento. A velocidade do pensamento é uma barbaridade. Pois é. É mais que a velocidade da luz. Vamos lá, vai lá. Vamos lá. Que já é só o segundo, hein? Vamos lá. Aí eu peguei aqui, Construtores do Mundo Invisível, Lúcia Loureiro. Ela diz assim, esse pedacinho: a ação dos espíritos sobre os fluidos tem a mesma força criadora na construção das cidades espirituais, com suas casas, palácios e jardins, resultando em um mundo invisível aos olhos carnais, todavia bastante intenso e vibrante aos seus habitantes, aos olhos dos seus habitantes, empregando o pensamento e a vontade. Pensou, teve vontade de fazer, construiu. Os espíritos atuam sobre os elementos materiais espalhados por todo o espaço e lhes imprimem a direção desejada, exatamente como os encarnados fazem com as mãos ao construir qualquer coisa. Vamos lá pegar o tijolo, vamos botar na linha lá, vamos fazer um quartinho, o puxadinho, entendeu? Ou eu faço um puxadinho, ou eu faço um palácio. Isso vai depender da minha condição financeira, do meu projeto arquitetônico. Lá é a mesma coisa, só que a gente usa o quê? O pensamento e a vontade, que manipula os elementos da espiritualidade, tornando-os, né, visíveis para aqueles espíritos que estão ali. Melhorou, Alberto? Essa explicação daqui da Construtores do Mundo Invisível? Isso é um livro. Sim. Tá bom. Eu vou fazer uma colocação, sem querer dar uma de chato nem teimoso. Isso tudo eu compreendo. A minha colocação desde lá do início a Terra foi criada junto com o nosso lar, no tempo? Olha, penso que não, mas o projeto já devia estar.
Porque quando a Terra foi criada, não tinha homens, né? Então Agora, nosso lar o projeto... Jesus, como é dito, né? Foi a Vera que colocou no chat, engenheiros siderais, vamos supor isso. Sim, sim. Jesus, o arcanjo planetário, com toda a sua capacidade, com a bênção do Senhor, Deus pediu missão a ele, fez tudo o que você disse. Pegou um pedaço do Sol, criou, plasmou, com toda a sua equipe de arcanjos, criou a Terra. O homem veio depois, surgiu. O nosso lar foi utilizar os fluidos todos que está à disposição, que o pensamento e a vontade pode criar. De repente, já estava até na concepção de Deus ter nosso lar. Exatamente, o planejamento já estava acontecendo. Mas a criação do lar, presumo eu, no tempo cronológico, foi depois da formação da Terra. Sim. A Terra surgiu, se formou, Jesus criou plasmou a palavra que foi usada. Jesus criou, os engenheiros siderais, junto com Jesus, criaram a Terra. O homem veio depois. Nosso lar usa todos os recursos de plasmar, pega o fluido do pensamento da vontade. Mas o nosso lar veio depois. Mas, Alberto, os espíritos que em nosso lar, que construíram, digamos assim, nosso lar, não, assim como Jesus construiu, né, montou o planeta Terra, existiam espíritos responsáveis por construir colônias. Exatamente. De acordo com a necessidade de cada ponto do universo. Exatamente. Então, é um projeto. Essa construção não é nossa. Exato. O espírito inferior que criou de olha acordo só, com a mente de Deus. A gente só está chegando até nosso lar. De nosso lar para lá, a gente não sabe nada. Mas veja só, na mente de Deus, o universo, tudo já foi concebido. Sim. Na mente de Deus, a Terra, o nosso lar, tudo isso já está na mente de Deus concebido. Tá. Posso dar uma sugestão? Pode. Partir para uma outra. Não. Pesquisar. Sabe o que eu fico essa dúvida. E vamos tirar essa dúvida, mesmo que a Tereza não termine hoje, no sábado. Não vou terminar, não. É a melhor coisa. Pesquisa, Alberto. Pesquisa, Tereza. Pesquisa, Vera Isaura. Quem quiser pesquisar, vamos pesquisar. E vamos trazer essa nossa discussão no bom sentido, tá? Sim, claro. Exatamente para a gente tratar no sábado sobre o nosso problema aqui Tereza. Que o nosso ponto de vista está sendo da Terra para o espaço, Só para um pouquinho, Tereza. E, na verdade, não é esse o foco. Tereza. Porque a gente só chegou até ali, o umbral e nosso lar na entrada. A gente não sabe da sutileza da espiritualidade. Tereza, deixa eu falar só um pouquinho. O seguinte, porque nós não podemos, nós estamos fazendo um estudo que a gente não vai poder, não tem mais como nós ficarmos só no eu acho, eu não tenho certeza, nós temos que trazer o quê? O que for possível de referência bibliográfica, ponto. Isso é importante, não é? Tá? Olha, eu vi no livro tal, assim, ou de André Luiz, ou a referência bibliográfica, principalmente porque nós estamos gravando esse estudo, né? Para que a gente não fique só naquilo. Eu acho que é isso, eu acho. Não. Vamos trazer referência bibliográfica. Aonde eu li, né? Eu li em tal livro, na obra tal. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar, aqui a minha porque referência. Isso é melhor. Minha referência está aqui. Não, então, isso é melhor. Por exemplo, aqui você trouxe a referência. Quando você começou a falar sobre palácios, não sei o quê, eu me lembrei do livro do reverendo Owen.
em que a mãe dele já conta para ele. Ele foi um dos percussores dessa ideia de colocar. Então, a mãe dele conta para ele como era a vida espiritual aonde ela estava. Então, é o quê? Tem não era nosso lar, era uma outra colônia. Isso. Tem um livro em que tem a referência sobre isso. Então, essa colocação do Alberto é muito interessante. Vamos pesquisar. Pronto, a gente vai pesquisar isso daí para saber. A colônia Nosso Lar, ela foi elaborada por quem? Foi pelos portugueses. Mas foram só eles que elaboraram? Ou por trás deles tinha mais uma espiritualidade maior? Claro que sim. Claro que sim, né? Então, lógico. É isso que a gente... O nosso estudo é para isso, para a gente ir pesquisando, trazendo. Pode ser que não dê para trazer tudo. Olha, eu achei algo assim, 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 boto no grupo ou trago para cá. É bem melhor, né? Porque, evidentemente, cada um de nós tem uma forma de ver. Eu estou entendendo o que o Alberto está colocando, eu estou entendendo o que a Tereza está colocando, eu estou entendendo o que a Vera Isaura está colocando. Porém, nós precisamos, então, para a gente chegar num acordo ou num sentido comum, termos uma base. Olha, é isso assim. Porque a gente não está com tempo para correr, para acabar o livro. Não. São detalhes pequenos que vão se apresentar e que vai ser muito importante nós estudarmos, porque a gente está estudando, a gente não está mais fazendo leitura romanceada como antigamente. Hoje é estudando. Então vão ter detalhes pequenos que vai suscitar isso que aconteceu aqui agora, sim. E isso é excelente. Isso é muito bom, porque faz-nos pensar e refletir e ir buscar. Então, por isso que a gente tem, e aquele tal negócio. A gente que está aqui estudando Nosso Lar, a gente vai ter que correr atrás. Né? Não é para convencer ninguém, mas é para nós. Vamos lá? Certo? Vamos. Desafio feito? Desafio está feito. Vamos lá. Então, deixa eu continuar, senão não tem desafio. Uma luta. Vamos passar outra. Aí aqui ele fala das aves e dos animais domésticos. É a mesma coisa. Aves de plumagens policromas, coloridas, cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam agrupadas nas torres muito alvas, claras, né? A se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos, rumo ao céu. Rumo ao céu. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Então, a gente já falou de prédios, jardins, agora temos aves e animais domésticos. Qual a natureza dos animais vistos por André naquela colônia espiritual? Não nos é fácil identificar a natureza das figuras dos animais no plano espiritual. Elas podem ser criações fluídicas, geradas pelas referências mentais terrenas dos espíritos. Presta atenção. Ou propriamente a presença desses seres desvinculados de suas vestes físicas em consequência do desencarne, utilizados em alguma tarefa enquanto aguardam uma nova encarnação para a continuidade evolutiva, porque nós estamos evoluindo, né? Evolui o planeta, evolui os animais do planeta, a vegetação do planeta. Nós tínhamos árvores imensas, hoje temos grama, rasteira, né? Também são vários exemplos de sutileza de vegetação e de animais. Temos pássaros radiosos com flores, com cores lindas que jamais o homem consegue reproduzir essas tonalidades. Então, aqui ele fala, olha,
Elas podem ser criações fluídicas, geradas pelas referências mentais terrenas dos espíritos. Por isso também que nós podemos dizer, Alberto, que podemos dizer também que a estrutura de nosso lar tem a ver também com a experiência terrena. Isso. Mas essa experiência terrena, porque nós, esses espíritos, também somos auxiliados pelos espíritos superiores, que vão ajudar com que essas nossas experiências sejam também continuadas para que a gente não tenha um abismo entre o que vivíamos encarnados e o que deixamos de viver desencarnados, porque a vida é uma corrente sequencial de elos, né, que vão se amarrando e vão se unindo, é verdade? Para a continuidade evolutiva. Vamos aqui, que eu peguei os negocinhos sobre animais. Na questão 598, fala: a alma dos animais conserva, após a morte, sua individualidade e a consciência de si mesmo? Aí, o que responde os espíritos? Sua individualidade, sim. Quer dizer, um bando de beija-flor é um bando de beija-flor, mas não a consciência de ser um. Né? A vida inteligente continua no estado latente. Ele está lá, guardadinho, lá no seu âmago, né? Vamos lá. 600. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, estará, depois da morte, na erraticidade como a dos homens? Resposta dos espíritos. É uma espécie de erraticidade, uma vez que não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Por que não é um espírito errante? O espírito errante é um ser que pensa e age de acordo com sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. A consciência de si mesmo é o que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após sua morte pelos espíritos a quem compete essa tarefa. Tá vendo? Tem um gestor. Isso. Tem um gestor da natureza. Está tudo no planejamento. E quase imediatamente utilizado no novo corpo, no novo passarinhozinho, no novo cachorrinho. Não há tempo de se colocar com outras criaturas iguais a eles, porque eles vão no bate e volta. Lembra do exemplo do cachorrinho do Divaldo, do Chico? Né? Esse é um exemplo clássico, né? Que ele identificou a cachorrinha dele num outrazinho, num outro serzinho, né? Que foi o vai e vem, o bate e volta. Vamos lá. Agora aqui, esse é na Revista Espírita, julho de 1860, exame crítico das dissertações de Charles sobre os animais. Item 11. Podeis dizer se vedes em torno de vós espíritos de cães, gatos, cavalos ou elefantes, como vedes espíritos humanos? Foi perguntado, né? Aí a resposta do espírito: a alma do animal não se reconhece após a morte do corpo. É um conjunto confuso de germes, que é o princípio espiritual, né? Que podem passar para o corpo de tal ou qual animal, conforme o desenvolvimento adquirido. Não é individualizada. Direi, todavia, que em certos animais, entre muitos, mesmo há individualidade. Quer dizer, que de acordo com a evolução dos bichinhos, tem uns que já conseguem um início de individualidade. Isso está lá em 1860, hein, gente? Já deve ter aprimorado bastante. Vamos lá. O que Lísias explicou... Tá bom até aqui? Tá. Tá bom. O que Lísias explicou a André sobre a presença surpreendente de animais e plantas no cenário da colônia. Aqui, percebe aqui nessa foto que esse aqui é nosso lar, né? No centro tem a diretoria. Olha,
Tá vendo que tem um foco de luz, um feixe de luz? Esse feixe de luz é o comando da espiritualidade maior, que é recebida na diretoria. Entendeu? Então, o projeto é muito maior do que a gente pensa. Vamos lá. Estágios evolutivos. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Porque ele é um cara perguntador, porque ele é inteligente pra caramba, né? Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava. Não regateava nas explicações, economizava não, ele explicava mesmo. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Tá vendo? Olha o vácuo que eu falei, se não tivesse aí uma coisa parecida. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Nada é injusto e nada está ao acaso. Como você compreende as explicações de Lísias? Vamos lá. Desde sua criação até alcançar o patamar evolutivo de pureza absoluta, o ser vivencia na matéria e nas esferas espirituais as condições necessárias ao seu aprimoramento, passando por diversos estágios físicos e incorpóreos em diferentes mundos, sempre sob a égide, quer dizer, sobre a sustentação, a sabedoria e a organização do Criador. Aí vem lá Leon Denis, né? Que eu acho linda esse pensamento dele, essa frase explicativa, né? A alma dorme na pedra, se agita no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. Então, aqui, a gente vem desde lá do mineral. Posso fazer uma colocação? Essa frase aqui, atribuída a Leon Denis, né? Ela não fala bem desta forma, né? Porém, ela vai muito, ela amplia mais, tá? Sim. Porque o que é interessante colocar, e é bom repetir, aqui que ele bota a alma, porque a gente vai encontrar o seguinte: o homem dorme na pedra, se agita no vegetal. Já tem isso. A alma dorme na pedra e tem toda a explicação, porque ela é bem maior do que apenas essa frase, até para a gente entender. Ela está entre aspas. E é justamente só para significar que a doutrina espírita ela ampliou, porque os cientistas eles não ligavam a evolução humana só a partir do animal. A gente tem a referência, o germe humano está na pedra, no mineral. Ele já vem lá na construção do planeta. O germe já existia, entendeu? Então, é isso que quer colocar aqui. Essa alma é o espírito, é o quê? Somos o princípio vital, né? O princípio espiritual, que é a parte que nós estamos desenvolvendo agora como homens. Podemos ir? Podemos. Aí tem lá. Só um pouquinho. Essa vai ser uma frase que vai ser bom a gente depois explorar um pouco, tá? Eu tenho um trabalho todo sobre isso aí. Se vocês depois quiserem, eu dou uma aula extra. Ótimo, ótimo. Eu dou depois sobre a evolução. Sobre eu fui pegar o livro. Eu tenho aqui, olha. Na planta, a inteligência dormita. No animal sonha. Só no homem acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Lindo, a partir né? daí,
o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza. Só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Esse é o problema do ser, do destino e da dor. Qual é o livro? Problema do ser, do destino e da dor. Tá joia. Página, no meu velhinho, página 123. Você está vendo que está tudo amarrado? A ideia é a mesma. E só existe divergência de fala, às vezes. Mas o conteúdo, você não pega o conteúdo, aqui, ó, tá errado, tá furado. Não tá, você amarra. Eu falei aquele pedacinho ali, peguei Leon Denis, aquela coisa toda, já vou entrar com o Livro dos Espíritos, você já pegou esse livro, tudo corrobora com a mesma ideia. Isso aqui é fantástico. Isso que me faz cada dia mais apaixonada pela doutrina espírita, porque é amarrado, é tudo verdade, não tá nada solto. Isso é pecado, não faz porque Deus castiga. Não é nada disso. Ele simplesmente demonstra. O importante é isso, é demonstrar os fatos mesmo. Na questão 607 está assim: pode-se considerar que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? Eu gosto que dão cada travada, né, de vez em quando. Não dissemos isso? Será Benedito? Ninguém entendeu? É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida, como já dissemos. Ô, gente que não aprende, será possível? Eu adoro essas respostas. É, de algum modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, em que o princípio inteligente sofre uma transformação e se transforma em espírito. É então que começa o período da humanização, e com ela a consciência de seu fruto, de seu futuro, a capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade de seus atos, assim como depois da infância vem a adolescência, depois da juventude e, enfim, a idade adulta. Não há nessa origem nada que deva humilhar o homem. Eu vou continuar, que não deu nessa página. Será que os grandes gênios que se sentirão humilhados por terem sido feto em formação no seio de sua mãe? Eu gosto que eles fazem umas comparações assim, né, interessantes. Se alguma coisa há que deve humilhá-lo, é sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundidade de seus desígnios e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Então, o que ele quis dizer aqui é que não há humilhação nenhuma já estar contido nos minerais, né? Não tem humilhação nenhuma. É um processo, e o processo é longo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia. Faz com que tudo seja solidário na natureza. Acreditar que Deus pudesse fazer alguma coisa sem objetivo e ter criado seres inteligentes sem futuro seria blasfemar, mal dizer, né? Contra sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. Essa questão do Livro dos Espíritos eu acho linda. Vamos lá. Aqui está entendido, né? Vamos lá. Podemos parar aqui, né? Já estamos? Já não sei que eu já estou tão... Eu embolei aqui e fiquei aqui. Estou sem relógio, sem nada. Ih, 21h13. Ué, não é 21h30? Ou que é só isso? Tá. Vão aí, moçada, vai a 21h30. O que a gente tinha combinado? A gente vai até 21h, 21 e pouquinho, e conversa ou discute tira algumas dúvidas até 21h30. Então. Senão a gente para aqui e vamos ver se há dúvidas, o que ficou, tá?
e a gente recomeça nesse slide a semana que vem. E até às 21h30, a gente só... Porque aí agora ele vai mudar o foco. Ele agora vai começar a sentir falta das visitas, né? Tá, e aí então... a gente vai falar sobre as influências e as sintonias e essas coisas. O que vocês querem? Tá? Adianta ou para aí? Não, a gente para aqui. Para aqui, então. Então eu vou sair. E a gente, se tiver o que discutir mais alguma coisa, até às 21h30. Porque senão a gente não vai terminar. Eu vou entrar realmente nessa parte de sintonia, entendeu? Então, eu vou sair aqui. Depois você passa, qual é a questão do Livro dos Espíritos, que a Ana Brito perguntou. Depois você passa para a gente. Não, mas o que é? Qual é? Deve ser essa última, né, Ana? É 607A. 607A. Ok? Pegou? Pegou. Tira do ecrã e vamos conversar. Então, vamos lá. No fim do curso, nós vamos fazer um teste de sanidade, vamos ver se Alberto não enlouquece com muita mulher falando na cabeça dele. Meu Deus. É o bendito. É muita mulher. Mulheres, olha, eu ia até amanhã, gente, porque quando eu embalo é fogo. Certeza. Quando eu embalo é fogo. Boa noite, gente. Eu cheguei tarde porque eu não sabia que ia começar 8 horas. Sem problema. Mas está gravado, Flavinha. Depois eu te mando, tá? Está na sua página do Facebook, do YouTube. Que gracinha. Bem, hoje o estudo foi bem movimentado, né? Então, e isso é muito bom, né? Porque aquilo, sem pressa, no começo eu estava achando que você estava correndo, eu ia falar para você, para o freio, parecia que você estava subindo na primeira ladeira acima, e a gente falando, e você... Aquele início está no livro, são os parágrafos. Mas aí, vou puxar o teu freio, né? Porque aí a gente tem realmente, surge várias dúvidas, como surgiu várias dúvidas mesmo, foi muito importante, é muito importante surgir dúvidas, porque está na hora da gente começar a desmistificar algumas coisas, né? Como é que foi? Foi feito assim, ponto. Mas porque não tem mistificação na doutrina, a doutrina é tudo explicado. Então, o que é? Por que foi feito? De que forma foi feito? Né? Embora você já tenha falado lá no começo, foi a criação dos portugueses, mas aí hoje levanta-se outra questão. Mas eles foram incumbidos de fazer essa tarefa. Não significa que eles é que foram mentores disso. Não. O mentor é de cima para baixo. Eles foram os trabalhadores. Né? Os fidalgos fizeram... Desliga essa mulher! Senão ela não para! Misericórdia, cala a boca, gente! Cala a boca, mulher! Deixa um trem desenfreado! O nosso... Mais alguma coisa, Rosângela? Não, pode falar. Não. Nosso estudo hoje sempre, para variar, sempre rico. Muito, muito, muito bom. Por isso que dá vontade de ver de novo, para tirar os detalhezinhos, poder refletir passo a passo, porque é muita informação. E... O Alberto é aquele aluno que a gente tem que fala assim, professora, posso no banheiro? A casca de banana ali, dá para pisar? Aí você fica assim, opa, vou cuidado para não cair na casca de banana. Isso, não. Muito bom, eu gosto. Não, desculpa, não é nem foi para polemizar, não. É porque na cabeça eu tenho esse entendimento. Aí eu falei para ele, espera aí, vamos dar um ponto, vamos ver se existe esse ponto de vista. Que eu entendi o que você disse e estou entendendo o que eu também estou pensando. Entendeu? As coisas... Agora, num dos estudos
do Aloysio Elias, que ele fala sobre o Evangelho na obra de André Luiz, no estudo número 3, ele fala de André Luiz no nosso, que quando foi visitar a sua casa, viu que o quadro dele não estava mais lá, viu que já tinha uma pessoa no lugar dele, doente, ele passou mal, e aí ele pediu socorro, porque ele ficou desestabilizado, pediu socorro a uma mentora, que eu não me recordo o nome, Célia talvez possa ajudar. Ele falou, mas eu não me recordo dessa... Ambrosina. 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 E aí, Ambrosina, para outros... Os nomes espíritas são terríveis. E aí o Ambrosina fala para outros irmãos que estavam com ela auxiliando, e para onde precisamos recolher na natureza elementos, né, que ela deu a entender que seriam seres da natureza, para poder fazer algo para ajudar o André Luiz. São os elementares. E elementares. Isso, errado. E aí, para recompor a situação de André Luiz, porque ele está desestruturado aí. E aí o José Mancini comenta, né, que esses elementos, o que o espiritualismo fala de gnomos, salamandras, né, duendes e todo tipo de... uma escala, né? E aí, aqui, quando você comentou, eu anotei aqui, espíritos são responsáveis pelo agrupamento dos animais. Então, existem espíritos que, quando o animal morre, ele não é como nós, que fica na erraticidade. É recolhido por esses espíritos que são responsáveis para reunir eles, né, num agrupamento, que eu não sei como se dá, que, no caso, na teu slide, fala que é o princípio espiritual, né? Reúne espíritos responsáveis pelo agrupamento daqueles junto ao agrupamento, que é o princípio espiritual. Essa informação é muito legal, né? Porque corrobora com tudo que a gente já estudou, e a gente já leu várias vezes, Luiz, e esses detalhes, às vezes, passam desapercebidos. Por isso que é sempre válido o estudo, porque você vai reforçando o teu entendimento, entendeu? Porque eu já li André Luiz 2 vezes, essa é a terceira, e eu não tinha ainda me atentado para esse detalhe, entendeu? Que existem espíritos responsáveis pelo agrupamento, mas quando morrem, que formam um agrupamento, deve ser agrupamentos que não são divididos por animais. Aí você até comentou que tem animais que já estão um pouco mais separados. Por exemplo, dizem que o elefante já tem inteligência, né? O cachorro domesticado também já tem. Cavalo, entendeu? Isso, eu gostei de fixar isso. Agora caiu a ficha mesmo. Que bom. Mais alguém para a gente já Josemar, alguma dúvida, alguma coisa? Não? Vera, Marisa, a gente sabe que esses estudos nossos são muito interessantes, a gente vai ter muito livro pela frente que vai arrancar os cabelos. Dizendo que o nosso estudo é interessante. Ora, vai arrancar os nossos cabelos quando a gente entrar em Mensageiros, Obreiros de Vida Eterna, quando for por libertação, é muita coisa. E Nosso Lar também está sendo, porque ele está, como sendo a primeira obra, muitos de nós já lemos, hoje estamos estudando, e é isso que o Alberto falou, algumas coisas que passam por nós despercebidas mesmo, né? Fala, Mara. O que me chamou a atenção também, que quando a gente estava falando
do umbral, das coisas ruins, não surgiram tantas dúvidas. Parece que a gente está mais acostumado. Parece não. Estamos muito acostumados com o ruim. Quando fala do nosso lar, como que a gente não sabe de nada? É verdade. Acho que a gente ainda não passou por lá, não. Pelo menos. É isso aí. Boa observação. Sem entender. Não, a gente convive com o mal há muito tempo mesmo. Vocês que já têm uma experiência muito grande, eu num outro estado, André Luiz, surgiu a seguinte questão, é que eu perguntei, eu fiz um comentário, e aí depois desse comentário foi feito o entendimento que não existe umbral. Umbral é uma criação nossa, não existe um espaço físico. Para mim, no meu entendimento, umbral era assim, onde Gregório, lá de Libertação, vivia, as trevas, onde André Luiz bebeu no lodo, e o lar não é umbral. Só que nesse estudo diz que tudo é umbral. Aí eu falei assim, caramba, agora eu vou ter que correr atrás dessa informação, porque, para mim, o umbral era o local tenebroso, onde Gregório comandava aquela horda, né? Onde ficou lá, tudo na mente, não existe espaço físico, mas... E nosso lar, para mim, tinha o Erebos, uma coisa mais evoluída, então não era umbral. Aí eu fiquei, mas disse, não, tudo é umbral. Eu falei, fiquei na dúvida, é ou não é? E aí o que pode ser dito? Nosso lar é umbral, faz parte do umbral? O nosso lar, ele está contido na zona mais leve do umbral, e porque ele resgata, ele é vizinho, entendeu? Tanto é que ele tem muralhas. Lembra que eu falei da alimentação? Que o povo fazia corrupção lá, o tráfico de comida? Foi preciso ativar os canhões para segurar essa corrupção aí, teve que ter uma porção de trazer. O governador teve que entrar em contato com a superioridade, né? com as entidades superiores, os mentores espirituais superiores, e eles vieram para nosso lar, uma equipe para educar o povo de modo a não se miscuir e não dar brechas para o pessoal que batia lá na porta lá do umbral, lá na porta do nosso lar. Então, porque tem o grosso, um umbral grosso, e ele vai suavizando, até encostar lá em nosso lar. Né, Rosângela? Vai se sutilizando. Ele vai suavizando. Mas ele aí está na última. Ele é a terceira esfera. Lembra que eu mostrei o mapa? Que tinha a atmosfera do planeta bem pesada, bem densa. Né? Que voltei, tem lá que Emmanuel Bezerra. Não, Emmanuel, né? Que levou o Jacó. Foi Emmanuel, né? Ou foi Bezerra? Não foi Bezerra. Bezerra, peraí. Voltei aqui, peraí. Foi Bezerra, levou eles pelo mar. Por quê? De dia e de noite tem aquela permutação de energia, é aquela fotossíntese, né, que eles fazem da energia da psicosfera, Sol e Lua, Lua e Sol, né, aquela coisa toda. O Sol queima, a Lua libera, né, os fluidos. Não vai dar spoiler do meu estudo, não, viu? Tá bom. É bom lembrar, pessoal. Deixa eu falar uma coisa. Você já falou. Então, o que acontece? Vai saindo do denso que está aqui na nossa cabecinha, aqui no planeta, e vai ampliando. Nosso lar é uma colônia de transição. Ela está lá na beirola, sabe? Lá na beirola da parte mais leve do umbral. Ela é uma colônia de transição. Ela está próxima. Entendeu? Célia queria falar uma coisa. Ela não é uma colônia distante. Fala, Celinha. Fala, Célia.
Ela está ligando. Estou ligando o microfone. Desculpa. Eu não sou o trem desembalado, Tereza, não. Eu sou devagar. Eu só ia dizer que é bom lembrar o pessoal que, além de outras colônias serem mais interiores, estarem em umbrais mais pesados, ainda tem um pronto-socorro que estão mais dentro ainda do umbral. Eu estava pensando no Campo da Paz. Mais próximo da Campo da Paz. Campo da Paz. Pois é, que ainda estão cada vez mais próximos dos espíritos mais inferiores. Campo da Paz, eu estava pensando nisso. Ele fica dentro do umbral. E é onde André Luiz passa vai visitar, né? Para chegar até o planeta, vai descansar em Campo da Paz, que é uma das obras que tem de André Luiz, que conta tudo o que acontece ali, como que eles têm que viver. Tanto é que quem cuida do Campo da Paz é um cidadão, é um casal, mas só que a mulher, de vez em quando, ela é mais avançada do que ele. Mais alta. Ela está mais avançada do que ele. Gente, a gente tem que levar em consideração. A gente tem que levar em consideração que as colônias são pronto-socorro, estão prontos, eles têm que estar dentro do umbral, não tem como. A finalidade da colônia é essa, socorrer o espírito sofredor. Exatamente. E tentar dar uma outra caminhada a ele. Foi respondida a pergunta, Ana? Que bom, Ana. Então tá bom. Então tá jóia. Bem, então vamos encerrar, tá? Vamos agradecer a Deus. Eu vou pedir... hoje... Você, Tereza? Eu? Vamos encerrar, faz uma prece, tá bom? Vocês não sabem como eu tô bem? Como tá gostoso? Que bom. Tá gostoso. Tô assim, sabe? Por isso que eu tô falando muito. Tá bom. Até parece que eu nem falo, né? Conta outra, Tereza. Quem não te conhece, que te compre. Vamos lá, fazer a prece, Tereza. Vamos lá, Jesus, amado, mestre querido, nosso companheiro de luz. Agradecemos, Senhor, por essas magníficas oportunidades de encontros que nós temos aqui, com certeza, encontros materiais, como esse nosso papo aqui, mas estamos assessorados por todos os nossos amigos espirituais, familiares, mentores, anjos de guarda, porque todo trabalho bom, todo trabalho honesto, todo trabalho verdadeiro tem uma plateia de amparo, tem aquela luz que nos acalma, nos encaminha, nos abençoa, e é dessa forma que a gente agradece agora o final desse trabalho, que tem gosto de quero mais, e vamos continuar essa convivência amorosa, essa convivência pacífica, que uniu, através da tecnologia, pessoas de todos os cantos, que se tornaram agora uma corrente de amizade, de espontaneidade e, sobretudo, em busca, Senhor, do nosso progresso coletivo e do nosso progresso, a partir do nosso progresso individual. Que a graça esteja conosco, agora e sempre, Senhor. Amém. Amém.